cuidados, mas procurem seguir o exemplo de todos aqueles que pela fé e pela sua persistência têm recebido o cumprimento das promessas de Deus. Deus querido, nós dependemos de Ti. Confiamos, ó Pai, na autossuficiência da Tua palavra. Mais uma vez eu te peço, Senhor, surpreenda o nosso coração, ó Deus, com a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Nós vamos falar sobre as promessas de Deus. Amém? Amém, pastor. Quem tem promessa de Deus diz glória a Deus. Aleluia. Todo mundo tem uma promessa de Deus, né? Eu poderia perguntar: qual é a promessa que você recebeu de Deus? Qual é a promessa que você tem de Deus? Talvez algumas pessoas parariam alguns instantes para pensar, a lembrar qual promessa recebeu de Deus, mas certamente teria alguma. Glória a Deus. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu imaginei que de repente algumas pessoas podem não ter uma compreensão clara do que realmente são as promessas de Deus. Dizem que a Bíblia tem mais de 30 mil promessas. Não sei aonde conseguiram esse número, se esse número é literal. Eu sei que a Bíblia tem muita promessa. Se são 30 mil, eu não sei, mas são muitas promessas. Mas uma vez me perguntaram: todo mundo tem alguma promessa de Deus? E eu percebi na fala da pessoa que não estava muito claro o que era uma promessa. Talvez havia alguma confusão entre o que é promessa e o que é propósito. Eu creio que Deus tem um propósito na vida de cada coisa criada. Não só as pessoas, mas para cada coisa criada há um propósito. A criação não é gratuita, sem motivo, sem porquê. Cada coisa criada tem um propósito. Mas sobre as promessas, talvez nem todas as pessoas receberam promessas diretas e específicas de Deus, mas ela pode se apropriar das promessas bíblicas que estão disponíveis para ela. O que o pastor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que nem todo mundo é como Davi, nem todo mundo é como Jeremias, nem todo mundo é como Abraão, nem todo mundo é como Noé. E nós temos essa mania de buscarmos para nós esse ser protagonista, né? Nós sempre nos imaginamos na pele desses heróis da Bíblia. E eu até acredito que isso é saudável. A gente não pode nivelar por baixo. A gente tem que querer, desejar ter a fé de Abraão. A gente deve desejar ter um coração segundo a vontade de Deus, ter uma vida segundo o coração de Deus, como Davi. Tá certo? Mas vamos usar como exemplo Davi. Quando Davi enfrentou Golias, havia milhares e milhares e milhares de homens naquele exército. Mas só Davi se levantou para enfrentar Golias. E aí a gente lê a história de Davi. Quem nós somos na história? Davi, claro. Todo mundo quer ser Davi. Todo mundo quer ser o Power Ranger vermelho. Todo mundo, né? Ninguém aceita estar nos bastidores. A pessoa, quando lê a passagem bíblica, ela aplica a passagem bíblica do protagonista da história para si mesmo. Mas infelizmente, meus irmãos, nós
no Evangelho, na vida cristã, na maioria das vezes, estamos mais para o exército de covardes que ficou escutando os insultos de Golias e não fez nada. Mas a gente lê a história de Davi e a gente quer ser Davi. Isso é lindo. Que sejamos então. Que quando Golias aparecer, procura as pedrinhas e se prepara para decapitá-lo. Nós nem sempre tomamos a atitude de Davi, mas queremos as bênçãos que Davi recebeu. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, a gente canta, a gente quer estar lá no palco. As pessoas querem destaque, elas querem o protagonismo das suas próprias vidas, e às vezes ela não é protagonista nem na própria vidinha que leva da casa para o trabalho todos os dias. Então, Deus tem promessas extraordinárias para todas as pessoas do mundo, específicas? Não. Promessas bíblicas? Sim. A Bíblia está cheia de promessas. Escolha elas, se aproprie delas, e elas serão suas promessas. Elas estão disponíveis para você. Agora, se eu disser para cada um de vocês que está aqui nesse templo agora, você será o presidente dessa nação, é mentira. Não tem como todos nós sermos presidentes. Isso não seria verdade. Não teria como todas as pessoas que estavam naquele campo de batalha receberem a mesma promessa que Davi recebeu. A promessa de Davi era para Davi. Então as promessas específicas, cada um pode receber ou pode não receber. Mas as promessas bíblicas da graça de Deus estão disponíveis para nós. Então, depois de entendermos com brevidade a diferença entre promessa e propósito, Deus tem um propósito na sua vida. Mas se Ele não chegar para você e disser: o meu propósito na sua vida é esse, isso se tornaria uma promessa. Ele prometeu fazer alguma coisa na tua vida. Se Ele não fizer isso, porque Ele não é obrigado a fazer, então nós vamos viver a vida de propósito que Deus preparou para nós, sem nunca termos escutado uma promessa específica para essa obra que Ele tem na nossa vida. Viveremos apenas pela fé, debaixo da condução soberana de Deus, sem nunca termos o privilégio de ouvir a mesma coisa que Davi ouviu, de ouvir a mesma coisa que Abraão ouviu, de ouvir a mesma coisa que Noé ouviu. E logo mais à frente nós vamos retomar esses exemplos de homens de Deus. Quando se trata de promessa de Deus, nós vamos ver algumas referências nessa mensagem. São várias referências. A primeira, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 4, versículo 8. Romanos 4, 8 diz o seguinte: enquanto os irmãos procuram, eu vou explicar do que se trata esse ponto. Todos nós esperamos algo de Deus, mesmo que Ele não nos tenha prometido. Nós desejamos algumas coisas e esperamos por essas coisas. Se foi uma promessa, melhor ainda. Deus fez promessas na minha vida que eu espero eu vou dizer mais de 10 anos. Não vou dizer um número exato de anos. Tem promessas que eu espero de Deus há mais de 10 anos. E aí nós nos encontramos em algumas situações às vezes difíceis. E eu perguntei para os irmãos no início da mensagem: quem tem promessa de Deus? E aí cada um dos irmãos, com alegria, talvez sem pensar nas consequências do que estavam falando,
talvez por desconhecer o conteúdo dessa mensagem que eu vou pregar, falaram com muita animação. Não que eu queira desanimar vocês, mas falaram com muita empolgação. Eu tenho uma promessa. Eu escutei um amém, eu escutei um glória a Deus. Todo mundo tem promessa. Eu achei empolgante. Você tem promessa. Se você ainda tem essa promessa, é sinal de que você não recebeu. Se é uma promessa, ainda não foi recebido. Você está na expectativa de receber a sua promessa, de receber a sua bênção, de receber a sua vitória. Amém? E por que você ainda não recebeu? Tem algumas respostas. Porque o Senhor ainda não quis, porque está faltando alguma coisa na minha vida. Porque, muito bom. Então eu estou compartilhando aqui a mensagem coletiva dos irmãos. Falta-me preparo para receber essa promessa. Então os próprios irmãos pensaram em motivos que nem eu mesmo pensei para explicar ou justificar o fato de não termos recebido a promessa de Deus. Mas para nós entendermos um pouco melhor isso e dar firmeza bíblica para essas convicções que nós já temos, nós separamos alguns versículos. Então, o primeiro é Romanos 4:20. Os irmãos localizaram? O texto diz o seguinte: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então você quer receber as promessas de Deus na sua vida? Primeira coisa que é necessária para que a promessa chegue até você é que você precisa crer. Você precisa ter fé. O texto diz que Abraão não duvidou. Primeira coisa, você não pode duvidar das promessas, você não pode duvidar daquilo que você vai receber da parte de Deus. Você não pode ser incrédulo com relação às promessas de Deus, tanto as que Ele te fez diretamente, através de um sonho, uma revelação, uma profecia, como as promessas que estão contidas na palavra de Deus. São promessas de Deus. O próprio Deus as prometeu, e Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Então a primeira coisa é crer na promessa de Deus. Ele diz aqui: mas foi fortificado na fé. Esperar pelo cumprimento das promessas de Deus na nossa vida não é fácil. Quantas pessoas já se sentiram fracos? Quantas pessoas já se sentiram fracas enquanto esperam a promessa se cumprir? Quantas vezes você sentiu desânimo pela espera da promessa na sua vida? Para você eu tenho algo para te dizer: a fé te fortalece, a fé fortifica. O apóstolo Paulo diz que Abraão foi fortificado na fé, e enquanto ele não recebia, mas cria, ele fazia uma coisa que é imprescindível para nós: ele dava glória a Deus. Você sabe quantos anos Abraão esperou para receber uma de suas promessas? Deus fez algumas promessas a Abraão. Uma delas era um filho. O filho da promessa, que era Isaac. Abraão teve alguns filhos depois. Antes de Isaac teve Ismael, depois ele teve Isaac, depois ele teve mais 6 filhos com Quetura. Abraão teve muitos filhos. A gente conhece mais a história de Isaac, até o próprio Ismael é um pouco esquecido. Mas o primeiro filho foi Ismael, depois Isaac, depois mais 6 filhos. E a Bíblia diz o nome de cada um deles no livro de Gênesis. Abraão, ele esperou 25 anos para receber Isaac.
Quantos anos você está esperando sua promessa? 45. A senhora é uma guerreira. A senhora está esperando o mesmo tempo que Josué esperou. A salvação dos meus filhos. Glória a Deus. Irmãos, Josué, capítulo 14, versículo 8. Deixa preparado aí, que daqui a pouquinho a gente vai ler. Eita glória, eu acho bom. Então a primeira coisa que você precisa para conviver de forma harmoniosa, equilibrada, feliz com as promessas de Deus é crer, é ter fé. Quem entendeu diz amém. Amém. A fé vai te fortificar. E enquanto você espera, você deve fazer o quê? Dar glória a Deus. Romanos 4, versículo 20. Segunda coisa que você precisa: persistência. Às vezes a pessoa tem fé, sabe? Ela tem fé durante uma semana, ela tem fé durante um mês. Ó, não, eu creio na promessa. Passou a primeira semana, eu creio. No final do mês, já não crê mais. Ela tinha fé? Tinha. Ela teve fé durante um mês. E aí acabou. Mas a gente não precisa apenas de fé, a gente precisa de fé e de persistência. O texto de Romanos 6,12 diz o seguinte: não se tornem descuidados, mas procurem seguir o exemplo de todos aqueles que pela fé e pela sua persistência têm recebido o cumprimento das promessas de Deus. Nós precisamos persistir, nós precisamos enfrentar as adversidades que vão surgir para impedir a promessa de Deus. Peraí, mas se foi Deus que prometeu, não é para ter nenhuma dificuldade, não é para ter nenhum empecilho. Quem foi que te disse isso? Sabe o que Deus prometeu para o povo de Israel lá no Egito? Ele disse: eu levarei vocês para uma terra que mana leite e mel. Ele cumpriu isso? Cumpriu. 40 anos depois. E depois de um bocado de guerra. Eles enfrentaram o mar, perseguidos por Faraó. Eles enfrentaram a fome, que foi suprida pelo maná. Eles enfrentaram a sede. Eles enfrentaram muitas dificuldades. A última dificuldade foi o Jordão, antes de entrar na terra prometida. Quando eles entraram na terra prometida, agora eu estou na bênção, como diz a Damares, agora é só vitória, é só vitória, é só vitória. A prova acabou, a luta foi embora e agora é só vitória. Não! Quando eles entraram na terra prometida, aí é que começou a luta. Aí é que começou a guerra, porque aí a dificuldade era a seguinte: olha, a terra é de vocês, só que tem gigante, tem cidade murada, tem exércitos com cavalos, tem exércitos com carros de guerra, tem exércitos armados até os dentes. A terra é de vocês, tome posse. Deus deu a promessa para você, se aproprie dela. Quem disse que a promessa é assim, de graça? Quem disse que a promessa é sem nenhuma dificuldade? Quem disse que a promessa é sem nenhum esforço? A promessa está aí. Pega a espada, o escudo e parte para cima dela. Aí eles chegaram diante de Jericó. O bom das promessas de Deus é que Ele sempre está conosco, nos ajudando. Mas ainda assim eles têm que atravessar, passar as muralhas e derrotar o inimigo com a espada na mão. As muralhas eles não iam conseguir derrubar de jeito nenhum.
Então aquilo que você não conseguir fazer, Deus vai fazer. Agora, se você não for lutar e conquistar a promessa que Deus te deu, que Ele te entregou, você não vai receber promessa nenhuma. Mas Ele prometeu, só não disse que era de graça. O que você precisa fazer para alcançar a promessa que Deus te fez? Deus prometeu que eu ia ser médico. Deus prometeu que eu ia ser uma advogada. Você está estudando? Você já fez vestibular? Você passou o 2º grau? Você está tirando nota boa nas provas? Porque se você não passar nas provas, não for estudar, não entrar na faculdade, você não vai receber essa promessa. Sinto muito. Deus prometeu que eu ia ser um pastor. Deus prometeu que ia ser uma missionária. Você está lendo a Bíblia? Quando você for pastor, você vai ensinar o que para as suas ovelhas? Quando você for missionária, como é que você vai aconselhar as irmãs que vão estar sob a sua coordenação, sob seus cuidados? Como é que você vai servir a essas irmãs que Deus colocou sobre a sua responsabilidade? Deus prometeu que eu vou ser missionária. O quanto você está lendo a Bíblia, o quanto você está orando, o quanto você está se dedicando na obra do Senhor. A promessa está aí. A promessa que Deus deu a Abraão, uma ele viu se cumprir. O filho esperou 25 anos, mas recebeu a promessa. Mas Deus fez outras promessas para Abraão, que ele morreu e não viu. Mas o hino diz que quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Pois Deus prometeu a Abraão que ele herdaria a terra de Canaã. Ele morreu e não herdou. O filho dele morreu e não herdou. O neto dele morreu e não herdou. E aí os bisnetos dele alcançaram a promessa. Alguns. Os netos dos netos. Deus cumpriu a promessa? Cumpriu. Só não foi do jeito que a pessoa imaginou. Que Abraão poderia ter pensado, né? Como é que vai ser isso? Eu vou ser rei de Canaã? E aí ele viveu toda a vida dele, morreu e não alcançou aquela promessa. Está na Bíblia. Carta aos Hebreus diz isso. Nós vamos ler daqui a pouco. Então Deus te fez promessas lindas, mas será que a promessa é do jeito que você está esperando que vai receber? Será que você vai receber? Vai. Agora, será que é do jeito que você está imaginando? Deus te prometeu que você ia ser missionário, e isso é 100% bom. Você vai ser 100% feliz com esse cargo na sua vida. Vai ser só bênção quando você for missionária. Josué 14:8, creio que vocês já abriram, porque eu falei há algum tempo atrás. O texto diz o seguinte: mas meus irmãos que subiram comigo, Josué falando, fizeram derreter o coração do povo. Os outros 10 espias, só ele e Caleb se mantiveram firmes. Eu, porém, perseverei em seguir o meu Deus. Nós precisamos perseverar para recebermos a promessa. Persistência é algo necessário para podermos receber a promessa de Deus. Por causa desses 10 homens, o povo caminhou mais 40 anos no deserto. Eles prorrogaram a promessa por 40 anos. Cuidado com as suas atitudes diante da promessa. Cuidado com as suas posturas, com as suas decisões, quando você estiver diante da bênção e da promessa que Deus te fez. Uma decisão errada
pode afastar a promessa de você 40 anos. Depois de ter fé e perseverança, nós precisamos ter paciência. Eu entendo a persistência como algo ativo. Você está fazendo alguma coisa, aí dá errado, aí você faz de novo, aí dá errado de novo, você faz de novo, dá errado de novo, você faz de novo. Você está sendo persistente. Paciência parece ser uma coisa mais passiva. Não, o ônibus está vindo, então não adianta eu ficar dando volta ao redor da parada de ônibus, que não vai fazer o ônibus chegar mais rápido. Não adianta eu ser persistente para esperar o ônibus, eu tenho que ser paciente para esperar o ônibus. Então paciência fala de alguma coisa, de algo mais passivo. Eu espero. Não há algo que possa fazer, diferente da persistência. Persistência me remete a uma ideia de ser ativo, de repetir até que a coisa aconteça. Isso é ser persistente. Ser paciente é esperar até que a coisa aconteça. Então nós tanto temos que ser persistentes naquilo que cabe a nós fazermos, como ser paciente naquilo que cabe a Deus fazer. Amém. Hebreus 6,15. Abraão então esperou com paciência e viu a promessa concretizar-se. Aleluia! Quem espera com paciência no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, diz a palavra de Deus. Esperar fala de não desistir, de não abandonar o barco. Romanos 4:21, deixa esse versículo aberto aí. Eu gostaria de falar um pouco sobre esperar. Esperar envolve tempo. A Bíblia apresenta duas formas de tempo diferentes. A Bíblia apresenta um tempo que é o que nós conhecemos e vivemos, um tempo chamado Cronos, um tempo cronológico, um tempo que pode ser medido, calculado. Um dia tem 24 horas. E você sabe que no fim daquelas 24 horas um novo dia vai começar. O tempo Cronos é previsível. Você pode se programar em alguns aspectos a respeito dele. Nós sabemos que nós estamos no dia 1º de novembro. Daqui a alguns dias vai chegar o Natal. E isso é Cronos. Você pode contar a quantidade de dias e exatamente naquele momento o Natal chegará. Amém? O grande problema de esperar as promessas de Deus que nós enfrentamos como homens, como pessoas, é esperar as promessas de Deus tendo em mente apenas o tempo Cronos. E aí é complicado pra gente. E aí a gente sofre. E aí nós ficamos impacientes. E aí nós imaginamos de forma tola, de forma boba, que Deus está demorando, que a bênção, a promessa está tardando demais, porque nós estamos vendo tudo com o tempo meramente humano, natural, cronológico. E existe um outro tempo que a Bíblia apresenta, chamado Kairos. Esse é o tempo de Deus. É um tempo que transcende. É um tempo que não depende de dias nem de horas. Sabe, tem promessa na Bíblia, tem palavra na Bíblia, que Deus fala como se estivesse acontecendo no presente. Mas você só vê o efeito daquela palavra anos depois. A Bíblia diz na segunda carta de Pedro, eu queria que você abrisse esse versículo, esse aí é muito importante.
Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro e vocês vão entender o tempo de Deus em apenas 2 versículos. Esses 2 versículos vão mudar a tua vida. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, esses 2 versículos que nós vamos ler vai mudar a tua percepção do tempo do agir de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 e depois versículo 9. Carta de Pedro, as cartas de Pedro estão no final da Bíblia, perto do livro do Apocalipse. Então nós vamos ler a segunda carta, capítulo 3, versículo 8, inicialmente, depois o 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Eu vou repetir isso aqui. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Você percebeu que no versículo 8, 1000 anos são como um dia são como 1000 anos. Então acertar o relógio com Deus, para nós humanos, é algo muito difícil. É algo extremamente complicado. Você não pode calcular isso aqui. Você não pode se programar para receber as promessas baseadas no seu tempo. O tempo é dele. Que nós tenhamos essa consciência do tempo de Deus para o agir dele nas nossas vidas. Que nós possamos entender que ele é longânimo, que ele não retarda a sua promessa. Depois que a gente entende que a gente precisa ter fé, que a gente precisa ter persistência, paciência para esperar, existe uma outra coisa que é importantíssima para você alcançar a promessa: obediência. Abra sua Bíblia em Hebreus 10, 36. Quase todos os versículos dessa mensagem estão baseados no livro de Hebreus. É o livro que mais repete a palavra promessa na Bíblia. O segundo é Gálatas, empatado com outro livro. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Você quer alcançar a promessa? Diz amém. Amém. Você quer mesmo alcançar a promessa de Deus? Amém. Você quer alcançar as bênçãos prometidas por Deus para a tua vida? Diz amém. Amém. Você está fazendo a vontade dele? O texto diz aqui: depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Nesta ordem. O texto de Hebreus 10, 36 diz que primeiro você faz a vontade, depois você alcança a promessa. Tem gente querendo receber a promessa sem fazer a vontade. Está invertendo a ordem. Por que a promessa ainda não chegou? Talvez aquela ideia da conversa inicial que nós tivemos aqui nessa mensagem começou a mudar. Será que realmente é só porque eu não estou preparado? Será que realmente é porque ainda não chegou o tempo de Deus? Será realmente porque o inimigo está se levantando contra? Por que eu não recebi a promessa ainda?
Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Nós precisamos obedecer à vontade de Deus para que depois disso possamos alcançar a promessa. E quando a gente fala de obediência, nós vamos voltar àquele ponto que eu citei logo no início, que iríamos rever na vida de alguns homens de Deus. A obediência à vontade de Deus tem que ser feita nas especificidades da minha vida. Eu tenho que obedecer a Deus em tudo que a palavra de Deus diz, mas em alguns pontos específicos que Ele exige de mim. Vou dar alguns exemplos. Deus mandou Noé construir uma arca. Amém? Amém. Além de fazer sacrifício, além de adorar a Deus, além de ser um homem justo, além de ser um homem de fé, tudo isso Noé tinha que fazer. Mas, além da vida devocional dele, de oração, de oferecer ofertas no altar, além disso, o que Noé tinha que fazer? Uma arca. Ele tinha que fazer a arca. Ele foi chamado para fazer a arca. Ele orava, mas tinha que fazer a arca. Ele adorava, mas tinha que fazer a arca. Ele oferecia sacrifícios sobre o altar, oferecia, mas tinha que fazer a arca. Deus chamou Abraão. E aí ele fez uma promessa para Abraão: vou fazer de você uma grande nação. Ele nem filho não tinha. Ó, que coisa, né? Maluca, que coisa louca. Abraão deve ter imaginado aquela viagem na cabeça de Abraão. Aí Deus disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Abraão tinha que ter fé? Tinha, mas tinha que sair da terra dele. Abraão tinha que adorar a Deus? Tinha, mas tinha que sair da terra dele. Abraão tinha que fazer sacrifícios no altar? Tinha, mas tinha que sair da terra dele. Então tem gente que está fazendo, abre aspas, a obra de Deus, fecha aspas, mas não está vivendo a vontade de Deus específica para a vida dele. Não está obedecendo. E aí a promessa não chega. Por quê? Porque, mas eu estou na igreja, eu dou o dízimo. Sim, e o que mais Deus pediu para você fazer? Eu não sei. Moisés tinha que tirar o povo do Egito. Só. Quando ele chegou em Canaã, ele olhou a terra prometida, ele contemplou a promessa e morreu. Por quê? Porque ele foi chamado para fazer aquilo ali. Ele não foi chamado para entrar em Canaã. Ah, mas ele bateu na pedra, bateu na rocha. Sim. Mas estava determinado que ele não entraria. Ele tinha um propósito. O propósito de Moisés era tirar o povo do Egito, mostrar a lei para o povo. Moisés é um símbolo da lei. Feito isto, o propósito dele estava cumprido. Ele obedeceu a especificidade do chamado de Deus para a vida dele, a ordenança. Depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, o caso de Moisés é lindo, porque aquilo que ele representa não está alinhado com a terra prometida. A terra prometida é um símbolo do céu. Moisés, obviamente, está no céu, mas ele representa a lei. Na transfiguração, a gente vê Jesus, a graça, Moisés, a lei, Elias, os profetas, cada um com seu propósito,
cada um com o seu significado. E aí ele acompanhou, ele viveu o desígnio de Deus, o propósito de Deus, a ordenança de Deus para a vida dele. Viu a promessa, mas não desfrutou dela. Então, algumas pessoas morrem sem receber a promessa? Sim. Se a promessa não é algo específico e pontual, sim. A pessoa pode morrer sem receber a promessa. Se for uma promessa específica, pontual, não. Não tem como a pessoa morrer e não receber a promessa. Vou dar um exemplo. Deus promete para Ana, ou para uma irmã qualquer, você vai ter um filho. E ele não colocou nenhuma condição para isso. Ele disse: você vai ter um filho. Acabou. Ponto final. Você vai receber essa promessa. Porque Deus prometeu. E Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Essa pessoa não vai morrer. Porque se ela morrer, ela não tem como ter um filho. E aí a promessa, a palavra de Deus cairia por terra. Agora, se Deus disser: se você for fiel, eu te darei um filho. Eita, a irmã morreu e nem recebeu o filho, ó. Só não recebeu se não foi fiel. Promessa condicional e promessa incondicional. Tem coisas que Deus prometeu na Bíblia que não importa nada do que o povo, qualquer pessoa fizer. Se Ele prometeu, é a palavra dele que estava em jogo. E a palavra dele não cai. O profeta Isaías diz: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Se Ele fizer uma promessa específica que dependa unicamente dele, o cumprimento dela vai acontecer. Não tem como não acontecer. Agora, se Ele faz uma promessa geral: Abraão, ser tu uma bênção, depende de Abraão. Davi, se você for fiel, não faltará rei que te substitua no trono. A gente já sabe que ele foi fiel. Ele pecou, mas se arrependeu e foi fiel. Porque até hoje Israel tem rei. O nome dele é Jesus. O último descendente de Davi no trono. Jesus é o rei de Israel, descendente de Davi, da casa real. Então nós precisamos obedecer a Deus nas especificidades que Ele nos ordenou, além de fazer tudo que convém a um servo de Deus. Nós precisamos obedecer ao nosso chamado, aquilo que Deus nos chamou. Deus te colocou na frente do departamento infantil, Deus te colocou como professora das crianças, Deus te colocou como regente de um grupo, dos adolescentes ou de qualquer outro que seja. Deus te colocou como professor de uma classe, Deus te colocou na tesouraria, na portaria, não importa. Se há um chamado, há necessidade de obedecermos a esse chamado. Precisamos cumprir a ordenança para podermos alcançar a promessa. Assim como havia um chamado muito específico na vida de Jeremias, na vida de Noé, e eles obedeceram e cumpriram, e a Bíblia dá testemunho de que eles cumpriram o seu papel, executaram o seu propósito, obedeceram ao Senhor. E que, mesmo que eles não tenham, como diz a carta aos Hebreus, recebido literalmente a sua promessa na forma que eles esperavam receber, o Senhor é fiel e cumpriu a promessa.
Eles não viram, mas a promessa foi cumprida. Eles não enxergaram a promessa, mas a promessa foi cumprida pela fidelidade de Deus, porque Deus é fiel e a sua palavra não cai. Por que devemos esperar pela promessa? Romanos capítulo 4, versículo 21 diz o seguinte: e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Aquele que prometeu é poderoso para cumprir o que prometeu. Você pode esperar confiante nas promessas de Deus, porque quem prometeu é poderoso para cumprir. Por mais que você não entenda algumas coisas, tem coisas na minha vida que caminham numa direção, às vezes, que eu fico tentando enxergar as promessas no fim daquele caminho, e eu não vejo nenhum sinal de que as coisas caminhem para aquela promessa. Mas eu creio que Ele é poderoso para cumprir. Aquele que prometeu é poderoso para fazer aquilo que Ele prometeu. A onipotência de Deus é garantia do recebimento da promessa. Por que eu vou receber a promessa, Pastor Júnior? Porque fiel e poderoso é o que te prometeu. Se eu te fizer alguma promessa, existe uma chance relativamente grande de não cumprir. Eu posso não conseguir. Eu posso até tentar, mas posso não conseguir. Isso me lembra de um testemunho muito breve que o pastor Nivaldo costuma compartilhar, de um amigo que era policial, e esse policial era amigo do governador. E por ser amigo do governador de infância, um dia o governador assume o governo do estado e ele promete para o seu amigo que era policial: eu vou fazer de você um oficial por decreto governamental. O governador do estado tem essa autonomia. E aí diz o testemunho que no dia de receber o título de ser empossado como oficial, o governador, ao sair do carro, ele tenta alcançar o chão, o degrau, e ele não alcança, tropeça, cai, bate a cabeça e morre. Aquele homem tinha toda a boa vontade de fazer o amigo dele oficial. Ele tinha autoridade política para fazer o amigo dele oficial. Ele tinha disposição e os poderes para fazer o amigo dele oficial. Mas ele não conseguiu, porque ele é mortal, porque ele é humano. Mas isso com Deus não funciona. Ele é perfeito e onipotente. Ele tem todo o poder nas suas mãos. E Ele pode cumprir sem nenhuma dificuldade tudo aquilo que Ele te prometeu. Que o Senhor nos abençoe e nos ensine a entender e a esperar, a perseverar, a crer nas promessas de Deus. Amém. Amém. Deus, nosso Pai amado, e a graça redentora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e as doces divinas consolações do Espírito Santo de Deus, seja conosco não só hoje, mas para todos sempre, e em toda a face da terra. E a igreja diga amém. Glória a Deus.